A partir de agora na Showtime, I Feel Good. Saúde na rádio, com Evelise Antunes. Acompanhe nas redes, @Saúde na Rádio. Começando Saúde na Rádio, I Feel Good, né? Saúde na Rádio, aqui pela Rádio Showtime. Hoje, terça-feira, 14 de janeiro de 2025. E hoje vamos falar sobre sustentabilidade, Evelise. Isso mesmo, um tema muito importante, né? Assim, que realmente a gente até demorou para ter aqui no programa. Estou muito feliz que a gente vai tratar desse assunto aqui no I Feel Good. Maravilha. Quem é o nosso entrevistado de hoje, ou entrevistada? Olha, a nossa entrevistada é a Suelen Prestes, que ela é uma advogada do terceiro setor. Vou falar um pouquinho do currículo dela hoje. Gestora de projetos socioambientais, colaboradora de organizações da sociedade civil, voltada a projetos socioambiental. Também ela é técnica em meio ambiente, especialista em gestão social e políticas públicas aqui pelo IFPR e em gestão e governança corporativa direcionada às práticas ESG, que eu não sei o que é essa sigla. Falaremos sobre ela, se você quiser, que tem tudo a ver com sustentabilidade. Seja muito bem-vinda, Suelen. Estou muito feliz que você está aqui conosco. Muito obrigada, eu agradeço o convite. É sempre uma alegria conversar com você, né? Nós somos parceiras acadêmicas de alguns anos já. Então, para mim, é um orgulho muito grande estar podendo contribuir com alguma coisa, talvez ou não, né? Mas, enfim, tentaremos. Olha, Rogério, já posso dar um spoiler, porque ela vai contribuir muitíssimo. Eu sou fã da Suelen, tive o privilégio aqui de tê-la aqui no IFPR e realmente, quando veio o nome dela, né, pensando em sustentabilidade, tenho certeza que todas e todos os nossos ouvintes, ou quem nos acompanha depois nas outras redes, vão gostar dessa conversa. Ah, com certeza. Tenho certeza que será uma bela entrevista, Evelise. Que bom. Então vamos convidar já as pessoas a participarem, não é mesmo, Rogério? Claro. Quem tiver alguma pergunta para a professora, pode enviar para o nosso WhatsApp 12 99687 8110. Repetindo, 12, que é o nosso código de área, 99687 8110. Obrigada, Rogério. Bom, Suelen, a gente sempre vai começar, então, explicando. É uma palavra que está na boca de todo mundo, né? Todo mundo fala sustentabilidade é até bonito, assim, as pessoas colocam na empresa. Mas, como você estava me falando agora há pouco, talvez ela hoje tenha uma visão, as pessoas têm uma visão um pouco reducionista do que abrange sustentabilidade. Então, explica para nós o que realmente, né, é a sustentabilidade. Quando a gente pensa numa visão conceitual de sustentabilidade, a gente vai sempre imaginar um tripé, né? É o econômico, daquilo que a gente vive, o social, como que esse econômico impacta na sociedade, e o ambiental, que é o meio ambiente em que a gente vive. Esse conceito é um conceito muito antigo. Ele já vem sendo falado, estudado e teorizado há muito tempo. Mas hoje a gente enfrenta uma coisa chamada emergência climática, né? A gente tem vivido, os rios da Amazônia estão secando, quando eram para estar cheios, as queimadas são muito mais violentas, elas sempre aconteceram, mas hoje elas são muito mais violentas, não só no Brasil, né? Uhum. A gente conversou agora há pouco aqui que os Estados Unidos está aparecendo bastante para nós, é global, né? Nós vivemos numa casa comum e nós ainda não entendemos que nós vivemos numa casa comum e sucumbimos às tentações do consumo em geral, né? Então, tudo isso é movido, de uma certa forma, pelo consumo, até porque essas alterações no planeta, elas vieram muito mais fortemente depois da Revolução Industrial. O que acontece agora, né? Agora a gente está diante, de fato, de uma emergência e tem que começar a olhar para isso, o que a gente pode fazer. É muito mais viável a gente começar a fazer alguma coisa por nós mesmos, ao invés de só responsabilizar outros, né? Seja o Estado, seja o modelo econômico, seja as empresas, que são grandes poluidoras, mas, enfim, fazem um movimento econômico, né? Que é um dos pilares da sustentabilidade. Então, assim, olhar para isso como o que eu vou fazer.
E aí eu acho que a nossa ideia aqui vai poder passar um pouco por isso, assim, o que a gente pode fazer na vida da gente, né? Coisas que custam, coisas que não custam. E aí na conversa talvez a gente vá desenvolvendo melhor e torne atrativo esse papo, né? Porque não é um papo só de, vamos ser legal com o planeta. Não é, a gente precisa fazer alguma coisa. E o que a gente vai fazer e como que a gente vai fazer, né? É muito interessante quando você fala assim, né, do nosso papel, porque às vezes algumas pessoas falam, não, quem tem que fazer são os grandes, né? O que eu faço não importa, mas se a gente entender que está todo mundo na mesma casa, né, que cada um fizer a sua parte, realmente a gente tem como contribuir, como fazer a diferença, como você já está fazendo, né? Já faz na sua vida profissional, acadêmica e está fazendo hoje aqui conosco na rádio. A gente tem que olhar assim, não dá para deixar de ter uma visão crítica com relação às coisas. Claro, é lógico você ignorar que existem pessoas que sofrem muito mais, né, com as mudanças climáticas, que a gente nem chama mais de mudanças, mas sim de emergência, né? Claro que as populações mais vulneráveis, elas estão mais sujeitas, elas têm muito menos condições de fazer um enfrentamento, né, a adaptação às mudanças climáticas, e tem que ter isso em consideração, sempre. Mas, porque se eu falo para você assim, a gente tem que fazer a nossa parte, às vezes pode soar um pouco hipócrita, né? Pode soar muito pouco também. Dependendo do ponto de vista, tem muita gente que diz, tudo bem, eu estou lá economizando água no meu banho, né? Mas uma determinada empresa de refrigerantes aí está esgotando a água do lençol freático para produzir um produto que não faz bem à saúde e, ao mesmo tempo, tem um impacto ambiental muito severo, né? Seja com a produção, seja com a embalagem, que depois ela vem da mineração, e isso depois vai parar no planeta. Eu acho que é nesse sentido entender que é um ciclo, que as coisas não param e que pode parecer muito pouco a gente fazer alguma coisa, mas a gente tem que fazer, né? Eu acho que é nesse sentido, assim, às vezes não custa nada, são coisas tão simples que eu incorporei na minha vida, assim, eu aprendi tudo que eu aprendi com relação à sustentabilidade com os catadores e catadoras de material reciclável, né? Que são, assim, o meu grande exemplo de vida, que trabalham perfeitamente com esses 3 pilares da sustentabilidade, né? Eles se auto-incluem na sociedade economicamente, fazendo a limpeza do planeta, eles limpam o planeta, então eles acolhem todo tipo de pessoas que às vezes não têm de onde sobreviver, eles recolhem essas pessoas e dão trabalho, né? São coletivos, são solidários. Isso é sustentabilidade, né? E aí, com eles, eu acabei... A primeira coisa da minha vida, né? É gerir o meu próprio lixo, né? O que você faz com aquilo? Aquilo não vai ser jogado fora, que você vai colocar... vou dar um exemplo, porque eu não posso deixar de falar dos catadores e das catadoras que estão no país inteiro e, né, merecem ser reconhecidos, assim. Aqui em Curitiba, por exemplo, em São Paulo também, em muitas cidades de São Paulo, todo o material que é reciclável ou reutilizável é entregue em uma associação ou cooperativa de catadores de material reciclável, daquela coleta seletiva que vem do município, lógico, não aquela coleta que eles fazem individualmente, que estão pessoas em situação de muito maior vulnerabilidade, é outra situação. Eu digo aqueles catadores organizados. Então eu sei que aquilo que eu produzo de resíduo dentro da minha casa, ele vai chegar na mão de uma pessoa. Essa pessoa, normalmente é uma mulher, cerca de 70%, e normalmente é uma mulher negra, que é mãe solo e que ela cuida de toda a família dela com aquele recurso que vem do resíduo. Então, se eu coloco um resíduo misturado, sujo, contaminado, sabendo que vai passar o caminhão da prefeitura, que já está destinado a fazer a coleta seletiva, levar só aquele material, ele vai chegar na mão de alguém. Daí a pergunta que eu faço quando eu vejo lixo misturado é mais ou menos assim, se eu for na tua casa, porque eles sabem que eu sou crica, né, com essas coisas. Todo mundo que me conhece, sou crica, assim, eu não posso ver um negócio jogado errado. Se eu chegar na tua casa agora, de supetão, e olhar o teu reciclável, você vai ter vergonha ou você vai ter orgulho do que está ali? Sabendo que vai chegar para alguém. Que alguém vai estourar aquele saco de lixo e vai revirar aquilo. O meu fica 20 dias tranquilamente dentro da minha casa. Sim. Porque ele está lavado, ele está higienizado, ele está limpo. Então, ele vai chegar com segurança. Então, são pequenas coisas. Nossa, são tantas coisas bobas que a gente pode fazer que não custam nada, né?
Mas eu vou deixar você falar um pouco, porque eu costumo falar bastante. Eu não quero tomar conta, né, do programa todo. Para isso que você está aqui, Su. Realmente, por que ainda nós não avançamos na separação do lixo? Infelizmente, eu não queria dizer isso, mas, por exemplo, nessa instituição que você estudou, eu tenho vergonha, né? Então, se você chegar aqui, que é a minha casa também, que é o meu lugar de trabalho, a separação de lixo ainda é muito precária, mesmo sendo uma instituição de ensino, médio, superior, federal, pública, e a gente está muito aquém daquilo que deveria ser feito. Por que ainda estamos assim, tão distante? O que falta? Essa é uma grande pergunta para uma resposta razoavelmente simples. Educação ambiental. Né? Essa história de a gente poder estar falando sobre isso aqui, ou estar falando sobre isso em todos os lugares, porque você não precisa separar o teu resíduo por tipo de plástico, vidro, não, você tem que só separar aquilo que é reciclável, coloca num pacote limpo. Pode estar tudo misturado. Tem lá na ponta, tem os trabalhadores que fazem. Então, a gente precisa, no avançar, primeiro, eu acho que é incluir essa categoria que é pioneira nesse trabalho, dentro desses processos de discussão, dentro da universidade, dentro das escolas, dentro dos órgãos públicos. Existem alguns programas de incentivo, tanto do governo federal como estadual e municipal, relacionado a resíduos, que incentivam esse tipo de prática para incluir essas pessoas dentro do processo, mas ainda é incipiente, a gente sabe que é. Né? A gente que se interessa pelo assunto, às vezes tem dificuldade para fazer essa separação. Então, se for para começar uma orientação, é assim: não joga nada sujo, nada que daqui a 3 dias esteja fedendo dentro do pacote, porque ele vai chegar lá e as pessoas vão mexer nisso. Né? Respeita esse trabalhador. É o suficiente. E aí depois, no dia a dia, faça escolhas conscientes, né? Evita comprar uma coisa cheia de embalagem, assim. Vem uma embalagem, 2 embalagens, 3 embalagens, 4, 5. Quanto mais caro, mais um cara de chique tem a coisa, mais embalagem tem. E hoje isso não é mais chique, né? Uhum. Não faz mais sentido para nós. São essas escolhas. Você tem a possibilidade de comprar uma verdura orgânica, você pode fazer isso financeiramente? Normalmente as pessoas não podem fazer isso financeiramente. Mas há alternativas. Eu compro na Feira da Agrárias aqui, que tem um pessoal que faz agricultura agroecológica. Eu pago R$4 Agrárias na Universidade Federal do Paraná. Isso mesmo, Universidade Federal do Paraná, no campus da Agrárias. Ele tem um projeto com agricultores agroflorestais, né, relacionados com o movimento de trabalhadores sem terra. E quando eles fornecem esse produto chega no mesmo preço do valor da maior rede de supermercado daqui. E é orgânico. Então eu vou pagar uma alface R$4,50, porque eu estou comprando direto do produtor num espaço de feira. É uma possibilidade. Toda cidade tem alternativa, né? São essas pequenas escolhas. Por quê? Porque isso diminui a quantidade de emissão de agrotóxico, isso gera renda no campo, segura as pessoas lá. Então, pensar aberto implica em mudar o mundo, né? É assim que a gente muda. Se muda o teu pedaço, o que der para mudar, tá valendo, vamos tentar, né? Vamos, porque isso, além de você estar fazendo bem para a economia, para essas pessoas que vão permanecer lá, diminuir a questão do agrotóxico, a tua saúde está sendo impactada diretamente. No ambiental, a gente está falando, tudo isso que a gente está falando, você vendo que ele passa por todas essas cadeias, né? Ele passa pelo social, ele passa pelo ambiental, ele passa pelo econômico, porque tudo que a gente faz na vida está relacionado com esses pilares. Então, são escolhas. Algumas coisas a gente não pode escolher, mas muitas coisas a gente pode escolher. E aí, acho que esse é o grande lance, é começar a olhar o que a gente faz, porque a gente nem olha o que a gente faz. Nem com resíduo, nem com o que a gente vai comprar, a gente olha o preço, e é importante, a gente vive num país que precisa, as pessoas precisam olhar o preço, e acho que não é isso, mas tem muita coisa boa de qualidade, tem muita alternativa, né, para você acessar coisas. Vou dar um exemplo, então, para quem tem mais possibilidades aquisitivas e quer ajudar a transformar o planeta, né, são coisas simples, assim. Por exemplo, tem uma lava-louças. Você pode ter uma lava-louças? Tem. Ela usa 80% menos de água. Ela
economiza a tua vida também, né? Tem isso também. Economiza a vida, viver a saúde, meio ambiente, sustentabilidade, né? Viver bem, viver melhor. Você gosta de água com gás? Poxa, compra aquela maquininha de botar gás, não fica produzindo uma garrafa a cada 500 ml para beber, né? Tem um copinho descartável que amassa de silicone, deixa na bolsa. Cada evento que a gente vai, eu tomo muito café, se eu tomasse café naquele plastiquinho, eu gastaria 5, 6 copinhos. Claro, você pode guardar para reutilizar e tudo mais. As pessoas não fazem isso. As pessoas vão lá e cada vez que vão tomar um gole de café, elas vão pegar um potinho novo, né? Um novo copinho. Então são pequenas atitudes. Eu acho que dá pra pensar nisso, assim. E pensando que é isso, tudo que você olhar, você vai ver essa questão. Você pode fazer uma escolha, se quer ser sustentável ou não, né? Ou um pouco sustentável. Você não vai mudar o mundo da noite para o dia. Você come carne vermelha todos os dias da semana, tenta diminuir 2 dias. O maior responsável por emissão depois do combustível fóssil é o gado, né? De emissão de gases de efeito estufa. São pequenas escolhas. Eu acho que a vida é feita de escolhas, né? Essa questão do copinho de água imediatamente me fez lembrar que nós estivemos na Itaipu, a Loruama, o Léo e eu, num evento que era justamente, né, sobre emergência climática, com o professor Carlos Nobre. Isso mesmo, cientista Carlos Nobre, né? Então foi um evento realmente muito valioso. E quando a gente foi fazer a visita técnica na Itaipu Parktec, eu não tinha levado o meu copo reciclável e realmente assim não tinha copo plástico, né? Escolhas, né? Escolhas. Então assim, institucionalmente, se você tem uma empresa, você, né, ou teu pequeno negócio, tal, você pode fazer a escolha de não ter copo plástico. É pouca gente que circula, tem um copo de vidro. Todo mundo lava, né, seu copo no final do dia. Não é coisa melhor tomar água num copo de vidro. Tem outro sabor, né? Outro sabor, tem cheiro diferente, né? Tem. E outra, tem mais a questão do microplástico também. Se a gente for levar adiante mais essa questão, aqueles copinhos de isopor, por exemplo, que é terrível para reciclar. Aquilo, obviamente, se você joga um café pelando dentro daquele isopor, para mim é tão óbvio que aquilo vai causar um negócio horroroso no meu corpo, né? É muito ruim aquilo, gente, pelo amor de Deus, não dá, né? Então, assim, leva teu negocinho lá, tem uns copinhos de silicone que você amassa, fica desse tamanho, custa R$10, entendeu? E leva teu negocinho junto. Então, são escolhas. Eu já fui vítima de piada aqui várias vezes, né? Porque às vezes a gente chega em algum lugar e a pessoa assim pega um copo de isopor. Não, a Evelise tem pavor desse copo de isopor. Não tomo, né? Porque você vai no posto. Eles têm no posto, às vezes a gente toma café, que é do outro lado da rua. Eles têm a xícara de porcelana e eles têm o copo de isopor. Então, normalmente eu estou esperando o meu café vir na xícara. Por quê? É lavada na máquina, né? É esterilizado. Então eu entendo, assim, né, gente? Quando você vai no restaurante, tudo, isso vai para é esterilizado em alta temperatura, não tem perigo, não tem problema, né? Tomar num copo de vidro, numa xícara. Bem menos do que engolir plástico. Exatamente. No isopor. Bem menos impactante, com certeza. Eu não lembro, é verdade, parece que a gente engole um cartão de crédito por ano. Uhum. Eu acho que até está meio desatualizado esse estudo. Não, se a gente for pensar assim na prática, né? Eles fizeram um estudo, lógico, tem esse parâmetro, mas se for pensar bem pensadinho, o tanto que a gente consome de plástico, acho que pode ser um pouco mais que isso, né? É importante as pessoas entenderem por que a gente está falando do microplástico, porque ele é um dos causadores de câncer e outras doenças, né? Então, essa ingestão... Como uma doutora em saúde, pós-doutora, né, em saúde, você pode dizer, né? Com muita propriedade, que na verdade vai além, né? Vai além, tudo vai além. Por exemplo, a escova de dente, esse eu acho o melhor exemplo de todos, assim. Ela é reciclável, mas ela é reciclada? Não é. A gente tem que fazer essa distinção. Muitas coisas são recicláveis, mas elas são inviáveis para reciclagem no Brasil ou em outros países também, e elas acabam não sendo recicladas. A escova de dente é um exemplo. Então você imagina, eu tenho 42 anos, quantas escovas de dente eu já consumi ao longo da minha vida? E elas estão aí, no planeta, circulando, né? Porque o plástico duro, como é o plástico... Então, assim, é mais uma reflexão. Você pode comprar. Hoje em dia, claro, eles estão abusando, aí tem a questão do abuso econômico, né? Vendendo a escova de madeira, de bambu, que aquilo vai se desfazer, escova de dentes, vai se desfazer muito mais rápido, aí acabam que dão uma superfaturada nessa proposta.
Aí entra o desequilíbrio da sustentabilidade, né? O econômico não ajuda o ambiental, né? Você quer usar uma escova de madeira que vai se decompor muito mais rápido e os caras querem vendê-la pelo dobro do preço, sendo que para produzir provavelmente não seja tão caro assim. Então, são essas escolhas pequenas, a gente reflete sobre isso, né? O que eu faço com essas escovas de dente, gente? Né? Onde é que elas estão? Eu ia para a praia há 20 anos atrás, 30 anos atrás, era uma praia deserta, Itapoá, que fica aqui em Santa Catarina, praticamente deserta, não tinha lixo na praia. Hoje é um negócio, eu nem vou, porque aquilo me dá um desgosto tão grande. E quando eu vou com sacolinha, para ficar catando as coisas no meio do caminho. Meu companheiro quer me matar. Porque daí tô sempre eu com uma sacolinha e uma luva, e eu vou catando as coisas, porque eu não aguento, eu cresci naquela praia. E eu não dou conta, né? Porque é praticamente impossível dar conta, não tem como. Ela é um resíduo que já vem do mar mesmo, e aí ele fica ali enfiado no meio da vegetação ali, da restinga. Mas para mim é angustiante, talvez despertar essa angústia nas pessoas seja um caminho pra gente avançar um pouco mais rápido, né? De refletir sobre isso, assim, falar, tá, e aí? Né? Rogério, eu já me perdi aqui, porque a conversa ela vai tão rápido, agora que eu olhei o tempo, nem perguntei se tem uma pergunta aí, como está a nossa participação. Temos uma pergunta para a professora Suelen Prestes, é do Luiz Henrique, aqui de São José dos Campos, professora. A pergunta dele é a seguinte: o que torna um processo ou uma empresa sustentável? Boa pergunta. É uma pergunta cheia de respostas. Você pode pensar numa empresa para implementar sistemas de sustentabilidade na tua empresa de várias maneiras. Desde coisas que não te custem nada, como fazer um incentivo para os teus funcionários fazerem essa reflexão. Começa pelos copinhos de plástico, né? Acaba com eles, o cafezinho agora é na caneca, uma caneca bonita da empresa com a logo lá, dando uma estimulada nas pessoas. Convidar pessoas para falarem sobre isso, encontrar uma associação de cooperativas próximo de você, de catadores, que podem falar sobre a questão do resíduo. Aí você vai para um outro passo. Vamos dizer que você quer se certificar com as ISOs, né? Aí você vai ter que procurar um profissional especializado nisso e ele vai te passar todo o regramento que você tem que seguir para alcançar aquela certificação que vai te trazer uma boa visibilidade do teu produto na sociedade, porque hoje sim, em alguma medida a sociedade está olhando para isso, como a gente está querendo provocar que olhem cada vez mais, né? Mas ela olha, opa, essa empresa tem um selo de sustentabilidade. Mas isso é caro, às vezes, né? E aí, se você ficar dependendo disso para fazer alguma coisa, talvez você fique empacado. Faça alguma coisa pequenininha, né? Separa o resíduo dentro certinho, destina isso para uma construção de catadores, substitui o teu resíduo, faz confraternização de final de ano para entregar uma cesta para o teu funcionário de produtos agroecológicos. Tem tantas formas de a gente imaginar um mundo melhor, né? Uma empresa melhor. E isso você divulga nas tuas redes, né? Isso você mostra para o teu público, ele quer ver isso. Eu acho que são muitos caminhos possíveis, mas um caminho do dia a dia, que eu acho que qualquer empresário pode fazer, desde aquele que tem um funcionário até aquele que tem um monte de gente trabalhando com ele, é isso, começa a olhar o que isso impacta, né? Como é que eu jogo esse óleo fora, se eu mexo com óleo na cozinha por alguma razão, ou no meu processo produtivo, como que eu me relaciono com as coisas, com os impactos que a minha atividade... Naturalmente, toda atividade vai ter um impacto. Como que eu vou diminuir esse impacto, tornar ele positivo, talvez, né? Obrigada, Luiz Henrique, pela pergunta. Eu acho que traz várias oportunidades aí de a gente pensar e implementar. Mas já engatando a oportunidade da resposta que você deu para ele, Suelen, você tem alguns aspectos para elencar? Por exemplo, se a pessoa vai fazer uma certificação da ISO, pode ser que ela não vá fazer, assim, mas... então, desde a questão de resíduos, de que forma que essa pessoa descarta ou que são produzidos e são reutilizados, que mais que essa certificação ela vai exigir de uma empresa para dizer sim, essa empresa ela é sustentável?
Você tem vários tipos de certificação, né? Em várias áreas. Você vai tratar resíduos, normalmente está vinculado com um programa de gerenciamento de resíduos que a própria prefeitura exige, é uma questão, né, para ter o alvará. Aí você pode tratar a questão da emissão de gases de efeito estufa dentro da tua cadeia produtiva, é uma outra certificadora. Então são serviços bem especializados que as empresas... E aí ela vai colocando item a item dentro de cada nicho que você vai buscar certificação. Então é bem complexo, não é a minha área de atuação. Sim. Eu conheço assim, porque a gente acaba vendo isso acontecendo na prática de alguma forma. É um processo difícil, porém que traz muito resultado para a empresa, socialmente falando, né? Quando ela vai... Então, se ela quer investir, se ela tem essa possibilidade de investir, eu acho que tem que fazer esse investimento, porque hoje se olha muito para isso, né? E é uma atividade coletiva também, né? Porque os certificadores, eles vão verificar se realmente os funcionários estão engajados, né? Os trabalhadores, eles entendem o que está acontecendo ali, se eles também levam o seu cuidado para o dia a dia. Não é assim só o dono da empresa, assim, não, vai ser assim e está resolvido. Isso mesmo, tem que ser uma política interna, né? Isso tem que ser fomentado, incentivado, frequente, recorrente. Não é um evento, agora eu tenho aqui o meu caderninho com o meu certificado e acabou. Não é assim. Tem que manter também. Isso tem que ser mantido, porque vai ser fiscalizado, porque tem a renovação, né, dessas certificações. Ela não é permanente nunca, então sempre tem que estar olhando para isso. E sempre tomar muito cuidado, também tem uma coisa que se fala demais, e é importante se falar sobre isso, que é o greenwashing, né? É importante a gente olhar para isso, que é aquela cara de verde. Vamos dizer assim, então eu pego lá uma embalagem lá do mercado, normalmente tem muito isso, assim, cheio de plantinha ali como se fosse tudo natural, extratos naturais, né? Que é a questão dos cosméticos também, tem um impacto grande no meio ambiente, né? Que a gente não falou sobre isso, acho que nem vai dar tempo para saber isso. Não vai dar tempo. E na próxima eu vou falar. Mas aí se você olha essa embalagem, você vai olhar ali a composição dela, não tem nada de green, né? Não tem nada, é só impacto. Isso é o greenwashing, né? É cuidar que se a empresa quer se comprometer com essa causa, se comprometa verdadeiramente, nem que seja com uma coisa muito pequena, assim. Mas não faça de conta, né? Porque aí fica feio e as pessoas estão treinadas para perceber já, né? Não passa mais tão batido assim. Eu lembro de uma entrevista que eu fiz, mas já faz alguns anos, sobre o greenwash no I Feel Good, então a gente precisa repetir, porque esse tema realmente é muito importante e é bizarro, né? A gente vê o que acontece, né? O mascaramento. Mas vamos continuar pensando aqui no que a gente pode fazer enquanto, né, sociedade, de forma... o nosso papel de mudança, né? Tem uma pergunta de uma amiga minha, até amiga do Rogério, né? A Cassiana, que já veio algumas vezes no programa. Tá com saudades da Cassiana, Rogério? Sim, verdade. Grande Cassiana. Ela pediu para te perguntar, Suelen, por que ainda não se cobram as sacolinhas de mercado aqui no Brasil? Eu lembro, eu não sei, eu acho que pararam de cobrar, mas eu lembro que uma época em São Paulo começou a ser cobrado, mas no mundo inteiro é cobrado, na Europa, nos Estados Unidos, porque aquelas sacolas plásticas, elas realmente são um crime, né? A gente está vendo assim, né? No mar, né? Eu já encontrei, assim, você está na praia, uma tartaruga morta ali com sacola plástica, uma coisa... que ainda... Por que a gente ainda no Brasil tá... Você sabe? Essa resposta é uma resposta difícil. Isso, né? Essa resposta. Tem muitos interesses que estão nesse entorno, né? Assim, a gente tem uma indústria forte do plástico no país. Esse é um custo que o mercado acaba repassando para o consumidor, e o consumidor tem aquela ilusão de que está pago e está acostumado. Acho que tudo que a gente está acostumado exige um esforço extra, né? Eu fui uma vez bem desavisada, fui na Argentina, lá é proibido, né? Okay. Eu estava sozinha no hotel e eu queria fazer uma compra de várias coisas para fazer de uma vez só. Né, como água, refrigerante, já queria deixar lá para não precisar ficar indo e voltando, porque ia ficar 3 dias. Resumo da ópera, fiz uns 10 quilos, uns 10 quilos de coisa. Aí na hora que eu já tinha pago, né, tava pago, o que eu ia fazer com aquele negócio todo? Eu fui derrubando coisa, não teve jeito, assim, eu coloquei na blusa. Porque eu já passei por isso, né? Então assim, e aí ali eu vi quão ridículo é ter a sacolinha, né? Porque assim, as pessoas já estão tão habituadas a carregar as suas próprias sacolas. Por que no Brasil não acontece? Porque o Brasil ainda não está tão responsável ambientalmente assim, né? A gente tem uma fartura, uma riqueza ambiental muito grande
e olha muito para a Amazônia, e olha muito para a Mata Atlântica, que são biomas que a gente tem que defender, mas a gente tem dificuldade de entender a dinâmica do conjunto, né? A gente fica muito preso naquela coisinha, mas não vai dar nada, a minha sacolinha não vai, não, imagina. Então eu acho que falta consciência mesmo, e vontade política, de fazer o enfrentamento dos interesses todos, né? Vamos ver, vamos votar direito, cobrar dessa turma que entra para fazer, né? Para fazer o sistema mudar um pouco. Esses compromissos na hora da campanha são importantes a gente olhar também, sustentabilidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que não cabe mais o negacionismo. Uma coisa assim, a pessoa fala assim, não existe emergência climática. Tá aí, né? Gente, né? Não tem como você, né, negar mais, porque tá na sua cara, tá na sua casa, tá no seu dia a dia, né? É só você colocar o pé para fora, você vai perceber. Não tem como. As pessoas a gente que já passou dos 40, quase, né? Imagina, a gente olha e você sabe. Você não passou, Sueli. Não, eu passei. Mas a gente olha pra quando eu tinha os meus 16, o inverno que tinha aqui, pra todo mundo, gente. É só olhar para trás, mudou tudo, né? Tá mudando. E eu acho que tem, de fato, a questão da mudança, que é uma mudança da Terra mesmo, né? Do ciclo da vida. A gente não está negando isso também. Acontece que a gente está acelerando muito rápido, é um trem desgovernado. E aí não tem retorno, né? Eles dizem, a gente vai chegar no ponto do não retorno. Eu arrisco dizer que a gente está muito nessa... Não sei se a gente já não chegou nesse lugar, né? Retornar a gente não retorna mais. Agora, dá para segurar talvez um pouco, né? Dá para manter a vida na Terra, porque a Terra não vai acabar, a Terra vai continuar. Que talvez não continue e seja vida na Terra, né? Do jeito que a gente conhece. Mas a Terra não vai acabar. Não acredito que vá. Rogério, como que você percebe essas mudanças aí? Já te pergunto se tem mais alguma pergunta. Eu vejo com muita preocupação, Velize, professora Suelen. Eu também compartilho da opinião da professora. Eu acho que nós estamos muito próximos aí do chamado ponto de não retorno, né? Pelo que eu leio bastante, mas a Terra pode... nós estamos estamos regredindo, né, professora? Infelizmente o ser humano parece que ele não aprendeu nada, né? A gente não pode desistir, né? Porque também quando a gente olha para a situação e vê assim, não tem mais jeito, a gente também abre mão e não faz mais nada, né? A gente tem que dizer assim, tem jeito, né? A gente pode melhorar a situação. Não dá, se a gente também olhar para isso e falar, acabou, a vida acabou, nosso destino ninguém vai fazer nada. Inclusive tem gente que vai ficar bem feliz e não precisa se preocupar, porque vai morrer e não vai ver talvez a Terra acabar. Tem gente ganhando bastante dinheiro com a exploração que gera a emergência climática, né? Então, essa reflexão também é importante, a gente tem que olhar para esse lugar, né? Tem gente que ganha bastante com isso, por que são só 2 ou 3, 4, 5, 6, né? A gente conta poucos nas mãos, né? A gente tem que olhar para isso também, o mundo não está acabado não vamos deixar esse pessoal tomar conta de tudo, a gente pode fazer a nossa parte, com certeza. Rogério, temos alguma pergunta? Oi, desculpe. Temos sim, temos outra pergunta aqui da Luciana, ela está nos ouvindo em São Paulo, né, na capital paulista. A pergunta dela é a seguinte, professor, a mudança para uma produção mais ecológica e sustentável exige sempre grandes investimentos? Olha, eu defendo que não. Eu defendo que, claro, se você quiser fazer uma super transformação, dependendo do tamanho da tua empresa, talvez seja mais caro. Mas você também está ganhando mais com isso, né? Isso também traz reflexo econômico quando você faz uma mudança dessa natureza. Mas dá para fazer coisas muito baratas, como a gente conversou aqui, né? Dá para fazer coisas simples. A empresa ela pode ser sustentável. Tem muitas marcas pequenas de produtoras e mulheres produtoras, por exemplo, que fazem cosméticos naturais, por exemplo. Que são mães solo, que começaram com uma pequena empresinha que defende o produto natural, que não contamina o planeta, que usa embalagem de papel, que tem toda uma preocupação com isso, que aquele produto é de altíssima qualidade, ela é super sustentável e ela não está gastando nada para ser isso. A sustentabilidade é a própria proposta do trabalho que ela entrega, né? Então, assim, com uma visão carinhosa, com um olhar afetuoso para o planeta e para as suas atitudes, não é caro fazer isso, nem na empresa, nem na casa, nem em lugar nenhum, né? Dá para fazer. Obrigada, Luciana, pela participação.
Um abraço para todo mundo de São Paulo. Tô com saudades de ir para São Paulo. Eu também adoro ir para São Paulo. Às vezes eu tenho marcado um negocinho. Inclusive você tinha uma empresa, né? Que você produzia sabonetes. Fiz durante a pandemia. Parou, Sueli? Porque você não para de fazer as coisas, eu faço né? pra mim, né? Eu não consigo, eu faço pra mim e dou de presente às vezes. Mas hoje eu compro mesmo só protetor solar pro corpo e pasta de dente. O resto eu faço tudo. Sabonete, shampoo, condicionador, hidratante, tudo. Porque é meu escape, né? Pra eu relaxar, eu faço isso. Porque pra ficar parado também não dá. Então, deixou todo mundo órfão da sua produção. Ficaram. Mas assim, você sempre ganhou de presente também. Eu não posso reclamar. Quem faz aniversário sempre ganha de presente. Sueli, o que mais a gente, assim, pode pensar em transformação individual, assim, nas nossas casas? Então, a gente falou um pouco da questão da seletividade, de separar, de cuidar, de limpar esse lixo reciclável e entender que nem tudo é reciclável, mas ele não vai ser reciclado. Eu sei que é uma porcentagem muito baixa hoje que é reciclado de plástico no Brasil, né? Hoje nós temos cerca de 4 a 5% de tudo que é reciclável ou reciclado, tudo que é reciclável ou reutilizável no país, apenas 4% é reciclado. E 90% disso é feito por catadores e catadoras, por isso que eu sempre chamo eles para conversa. Porque esse é o nosso dado 4%? Hoje. 4%. Estou sendo bem otimista porque o dado do IPEA, que é de alguns anos atrás, era 3 ponto alguma coisinha, não chegava nem a 4%. Então é muito pouco, né? É muito pouco. E aí tem outras coisas que dá para fazer em casa, que são bem simples, tipo trocar as lâmpadas. Parece bobo, mas não é. Compra uma lâmpadazinha de LED, tá bem baratinho hoje, troca. Queimou, troca por uma mais, né? Uma mais econômica. Essas coisinhas bobas assim que fazem diferença, né? Com certeza. Eu ainda estou passada aqui. Eu me lembro, não vamos falar em tempo aqui, mas quando o lixão estava enchendo ali da Cachimba, que tinha proposta de mudança de cidade e ia ali para Mandirituba, que eu trabalhava lá. E aí tinha uma proposta de algum país estrangeiro de fazer uma usina de reciclagem, que já existe, acho que na Espanha, né? De incineração, né? Existe na França, a França fechou todas já. Fechou todas. Não é um modelo sustentável, né? Definitivamente não é. Que era de reciclagem, não. Então não era de reciclagem, era de incineração. Era uma usina que estavam planejando uma incineração, assim. Mas não vingou e, assim, a gente sempre vai brigar pela não incineração porque, por melhores que sejam os filtros, eles nunca vão filtrar todos os contaminantes que vão derivar desse material, porque tem reciclabilidade, porque não é sustentável. É muito melhor você reaproveitar aquilo que já foi usado, já foi extraída a matéria-prima, o petróleo, reutiliza isso, né? Era uma solução rápida e fácil, bem europeia, né? Que felizmente não vingou. Mas existe outra forma de... Eu ouvi, né, não sei se realmente é um case que está sendo de sucesso, que Florianópolis está com uma proposta de chegar a ser uma cidade lixo zero até 2030, não sei, 2034, não sei quando, e que as pessoas têm trabalhado nisso, né? Trabalhado no lixo orgânico, nos próprios condomínios, né? O manejo do resíduo orgânico, ele é um pouco mais complexo, né? Que o ideal é que as pessoas, mais uma outra dica, tenha a sua pequena composteira em casa, que é fácil de fazer, é barato para comprar, se você não quiser comprar, se quiser fazer, tem na internet vídeo ensinando, vai sair menos de R$10, lá você faz uma composteirinha. Porque o manejo do orgânico é muito difícil, né? Ele é um material pesado, ele causa mau cheiro, ele emite muito gás de efeito estufa. Você pensa, você vai passar aqui no centro e vai levar lá para a fazenda Rio Grande o teu resíduo. Não faz sentido essa logística, né? Olha quanto combustível que é queimado para levar o orgânico para lá. O município de Florianópolis é o caso de compostagem. Eles têm uma lei municipal que meio que dá uma obrigada na população a fazer a compostagem em casa, e distribui as composteiras. Política, né? É uma escolha política, né? Eles distribuem as composteiras, eles têm um sistema... como a gestão do resíduo é de competência municipal, né? Sempre cabe ao município tomar essas decisões. A gente tem decisões de todas as naturezas, as que deram certo, as que deram errado.
E eu acho que esse é um dos grandes desafios do resíduo também, né? Porque a gente acaba que cada um faz de um jeito, daí trocou o prefeito, faz de outro. A coisa acaba não criando um programa de governo, uma coisa mais solidificada, mais robusta, né? Que as pessoas possam conhecer, cobrar, fica uma coisa um pouco vazia, assim. Mas é uma luta diária, né? Todo dia a gente olhar pra gente, o que eu estou fazendo hoje de errado, né? O que eu posso dar uma melhorada? Comprei uma garrafona de refrigerante, né, de plástico, ou várias garrafinhas de Vou plástico. dar outro exemplo, então. Tem umas mini garrafinhas, eu falei, gente do céu, pra quê? Pra quê? Pra tomar um gole de coisa ruim ainda, por cima. Faz mal pra saúde, gente. Faz muito mal pra saúde, não é legal. Faça um refrigerante natural. Toma uma água com gás, então que a garrafa tem 500 ml, pelo menos, né? Ou põe a sua maquininha lá de fazer. Outro exemplo, tem uma cerveja com garrafa verde, né? Que é vendida. Essa bendita dessa garrafa verde é um problema, gente, porque ela é reciclável? Ela é reciclada muito pouco. Muito difícil a reciclagem do vidro. Então, se você quer muito tomar uma cerveja, toma a tua cerveja, mas escolha de latinha, sabe? Faz essa opção. Ou a garrafa retornável. Evita essa garrafa Porque se a gente não deixa de consumir, talvez a indústria nem olhe para esse problema. Ela sabe que é um problema. Essa indústria em especial, ela sabe que é um problema. Mas ainda está vantajoso assumir esse problema, né? Porque as pessoas ainda consomem muito essa garrafinha. Então, se você começar a olhar para essa questão e se as pessoas todas começarem a deixar de comprar essa garrafinha verde, de vidro, que é difícil de reciclar, contamina, que é lugar... De repente, a empresa olha e fala, de repente eu não preciso vender na garrafinha verde, eu posso vender na latinha, como todo mundo vende. Ou numa, né? Então, são escolhas. Tudo são escolhas. Não sabia, viu, Rogério? Você sabia da garrafinha verde? Não sabia, não. Já aprendemos, agora a gente não pode errar, hein? Exatamente. O ideal é nem uma garrafinha de vidro, né? O ideal é sempre latinha, mas se for inevitável... E temos mais alguma pergunta, Rogério? Temos sim. O Torquato, ele também está nos ouvindo em São Paulo. Ele a pergunta dele é a seguinte, professora. A senhora é a favor da tributação do lixo, como já acontece em várias partes do mundo? Olha, tem várias perspectivas essa tua pergunta. Eu sou. Eu acho que, como eu sou uma pessoa que separa o meu lixo, eu não teria problema de ser multada, né? Sim. É o melhor mecanismo, né? Infelizmente, o ser humano, ele tende a fazer aquilo que ele é penalizado se ele não fizer. Infelizmente, a gente ainda vive isso. A gente defende muito a educação ambiental e acha que são outros os caminhos, mas esse é uma questão. Qual é o grande problema? Por que isso não acontece, né, no Brasil? Por que será? Porque o prefeito tem muito medo de perder voto. Porque você primeiro, tem que ter servidor público para fazer essa fiscalização. Porque senão não adianta. Vai ter que ter alguns fiscais passando em condomínios, passando na frente da sua casa para ver se você está fazendo essa separação, né? E se você não estiver fazendo, você tem que multar. Se você multar, já vira matéria do jornal, o prefeito vai tomar de todo lado. Então, a gente já cobrou isso de vários prefeitos. E eles relutam, assim, porque isso é uma perda de capital político, infelizmente, devia ser o contrário, né? Pois é. Vocês deviam olhar e falar, nossa, que legal, vou separar o meu resíduo. Existem outras alternativas, como é na Europa, que você devolve em pontos de coleta, né? Mas que também seria uma alternativa, mas acaba que a logística... Por que acontece no Brasil? A logística... Quem sempre olhou para o resíduo reciclável e fez dele um bem de valor econômico, sempre foram os catadores. Os prefeitos nunca se preocuparam muito com isso. E aquilo que sobrava era jogado no lixão. Com a Política Nacional de Resíduos, veio uma proibição de lixão, que teve prazos para encerrar, ainda está prorrogando, mas, enfim. E aí as pessoas fazem escolhas erradas, né? Fazem escolhas erradas. É uma questão. Sempre difícil. É muito difícil dar respostas muito, muito objetivas com isso, assim. Mas a primeira que eu te dou, que foi o que eu vi na prática, é essa. É a perda do capital político. O prefeito tem medo de perder voto quando ele se impõe. Ele podia fazer isso por decreto, não precisa nem de lei, né? Mas não tem coragem. No geral, não tem coragem. Torquato, a gente ainda é refém daqueles que a gente elege e muitas decisões são feitas sempre pensando no seu próprio umbigo, né? Realmente, você falando, eu fiquei, né, lembrando assim, porque na Europa, isso eu lembro porque me indignou muito. No meu prédio teve um tempo que você colocava no próprio andar o seu lixo, tinha
quartinho que você colocava no lixo, daí tinha que passar a pessoa, né? O zelador parando de andar em andar, enchendo o elevador de lixo, uma coisa assim, muito precária, bizarra. E as pessoas ficaram muito bravas porque elas têm que descer, colocar no lixo na garagem, que tem um lugar próprio para colocar o lixo. Eu falei, gente, por que vocês estão bravos? Se na Europa a gente anda às vezes quadras para você levar num ponto de coleta de lixo. Senão você é multado. Se você deixar o lixo em qualquer lugar. Não levam o lixo embora. Não levam o lixo, né? E você é multado. Então eu acho que realmente sim. E não tem, né, essas pessoas correndo atrás de um caminhão de lixo, né? Tudo mecanizado. Você tem um respeito realmente pelos trabalhadores. É muito diferente. Quando a gente, né, todo dia, a Suelen está aqui, não me deixa mentir, né? A empresa que faz a coleta de lixo é justamente ao lado da nossa instituição. Nossos vizinhos. São nossos vizinhos. E por que a gente ainda, né, tem esses trabalhadores numa condição que eles correm atrás de um caminhão, que eles se penduram, que eles sofrem vários acidentes, que eles têm condições assim, de trabalho muito precários. Realmente, assim, é um trabalho muito, muito cruel, e eu sempre fico pensando em que momento que a gente vai conseguir transformar isso. Eu espero que seja em breve, né? Claro, talvez não seja pior do que o trabalho dos catadores, né? Que andam na rua com o seu carrinho, não sei. É o mesmo tipo de exploração, na verdade, né? Limpando a sujeira dos outros, assim. Que podia ser muito mais leve para todo mundo. E eles acabam carregando esse fardo que não precisava ser, né? Não é uma coisa que é tão absurda assim você separar o que você faz, as porcarias que você produz dentro da tua casa, né? Acho que quando a gente olha para o lixo, a gente tem mais consciência. Sim. Quando você separa, quando você ali organiza seu lixo, você realmente começa a perceber o quanto de lixo que você... Para onde que vai isso? Faça um exercício, proponha isso, Eli. Infelizmente, o nosso tempo, olha, faz assim. Faz, né? Rapidinho. Então, eu quero que você proponha um exercício para as pessoas que estão nos acompanhando, assim, uma atividade que possa ajudar, assim, nessa lúdica, reflexão. Né? Eu acho que é bem interessante, primeiro, assim, tenha os dois pacotes, né? Os dois caixas. Eu uso caixa de papelão às vezes para de estrutura que é maior do que lixeira pronta. Coloca seu saco lá. Se você tem condições, compra um saco. Se você vai comprar um saco de lixo grande, vai ter que gastar esse dinheiro. Se é o reciclável, compra o azul. Isso facilita muito, porque ele fica visível, o transporte não mistura com o saco preto, por exemplo. O saco preto fica para aquilo que vai orgânico, o saco azul fica... Se você pode, se você não pode, usa o que você tem, né? Faz essa separação. E limpa. Veja como é bonitinho você ver aquilo tudo limpo. Eu acho tão lindo quando eu olho meu saco de reciclável. Quando eu vou nas associações fazer visitas naquele dia, eu já levo direto lá. Porque tá indo mesmo, tá no meu carro, eu coloco, tem vários recicláveis no meu porta-mala, sempre tem. Né? Então, primeiro, trate com carinho, pensa que alguém vai pegar nisso, né? Uma mulher vai pegar nesse material. Acho que isso é muito importante, assim. E na maioria das cidades do Brasil inteiro, São Paulo, os catadores, o Movimento Nacional dos Catadores é extremamente fortalecido. Eles são super reconhecidos. Em todas as cidades de São Paulo tem uma associação, uma cooperativa. Tenta conhecer isso, né? Tenta entender, porque aí você vê que não é lixo, né? Eu nem chamo de lixo, chamo de resíduo, assim. Porque ele tem reconhecido um valor econômico. Isso gera qualidade de vida para as pessoas, isso gera renda, garante que as mães possam alimentar os seus filhos. Que seja mais digno, né? Que a gente possa colaborar nessa cadeia. É assim que eu olho para o meu lixo, né? Assim, as pessoas, cada uma vai encontrar a sua maneira. Sei lá, você é ambientalista, um Zeco chato, que chamam, que eu acho que são nada chatos, não acho nada chatos, acho maravilhosos. Mas o meu viés que eu encontrei, porque foi com eles que eu aprendi, foi olhando para a humanidade dessas pessoas, né? Cada um faz a sua escolha, mas faça alguma coisa. Acho que é isso. Começa, né, com pequenos passos, né? Baby steps. Isso, faça um pouquinho. Depois vai ficando prazeroso, assim. Você começa a se sentir orgulhoso daquilo. Você fala, olha só, eu sou capaz. Porque não te ocupa mais tempo, não te ocupa dinheiro, te dá uma satisfação, assim. Você dá exemplo, se você tem criança em casa, você dá exemplo. Às vezes, sempre muito se fala, né? É porque as crianças que a gente tem que incentivar para que elas aprendam e ensinam os pais. Não, gente. As crianças não têm essa responsabilidade de ensinar nada para ninguém. Elas estão para aprender. Sejam exemplos para os seus filhos, né? Assim, não cobrem dessa criança a responsabilidade de deixar um mundo melhor. A responsabilidade é tua, você botou no mundo, criatura, né? Colabore, né? Tira a responsabilidade dessas crianças, pelo amor de Deus, deixa elas estudarem, aprenderem, né? Em paz.
sem esse fardo. Eu acho que se a gente chamar a responsabilidade para nós, né, de realmente dar esse exemplo e de ensinar, eu acho que vai fazer a diferença, né? Porque eu fico pensando, né, as pessoas sempre falam aqui, né, como a gente tinha uma política de educação ambiental na infância, aqui na cidade de Curitiba, que de alguma forma ainda reflete hoje, né? A cidade é realmente uma cidade limpa, ela é diferente, mas é porque existiu uma política que já não existe mais, né? Que era a família Folhas, que tinha realmente todo mundo. Infelizmente não teve muito sucesso. É uma pena. Mas existem boas políticas. Curitiba tem uma boa política. Ela tem que ser melhorada. Eu acho que tem muita coisa para melhorar. Mas ela é exemplo. Curitiba foi a segunda capital do país a contratar os catadores pela prestação de serviço. Então, assim, é um contrato que ainda não é o contrato que eu, como advogada, acho melhor o contrato, né? E como defensora, militante dos catadores. Mas há um espaço de diálogo e a gente cobra constantemente isso, né? Mas não dá para desesperançar. Tem municípios com muita boa vontade. Aqui no Paraná tem muitos exemplos. Tibagi, que eles fazem inclusive a compostagem de todo o resíduo da cidade. Olha. Além do reciclável. A gente tem bons exemplos, boas possibilidades. Não dá para desacreditar. Então agora dê uma mensagem de esperança. Como que você pensa o nosso futuro, Suelen? Ou como você espera, talvez seja melhor. Então, eu não tive filhos, né? Isso tem uma grande diferença, eu acho, quando eu olho para o futuro. Né? Porque eu imagino se tivesse o desespero que eu estaria. Eu estaria completamente desesperada. E porque eu não tenho, e eu olho pelos outros, né? Pelos meus irmãozinhos, pela minha família humana. Sim. Mas a minha mensagem é assim, não desistam, né? Não desistam, vocês, principalmente quem deixou os seus filhos, né? Faça um mundo melhor para os seus filhos, para os seus netos, para os próximos que venham. Parece clichê dizer sobre isso, né? Nossa Constituição fala sobre isso, né? Das próximas gerações, mas é na prática que se faz, não é porque está escrito. Então, assim, não desistam. Eu não desisti, não vou desistir, mas exige trabalho e esforço. Não vem de graça. Tem que ter um esforço, uma vontade de mudar alguns comportamentos, né? Isso faz parte de qualquer mudança na vida, não é só com sustentabilidade, né? Com tudo. Tem um esforço, nada cai do céu, para nada. Então, vamos juntos, eu acho que é possível. Acho que é possível um mundo um pouco melhor, que dê para chegar num momento em que a gente olhe para ele e diga, não, dá para melhorar. Todo dia dá para melhorar um pouco. Né? Todo dia dá para melhorar um pouco. É isso. Acho que essa mensagem realmente nos dá esperança, não é mesmo, Rogério? Com certeza, Evelise, com certeza. Tornar esse mundo melhor, né? Mais habitável. Sim, às vezes a gente fica um pouco desanimado, mas pensar realmente não só em quem está aqui, mas em quem virá. Isso tem que nos mover. Exatamente, nas futuras gerações, né? Exatamente. Deixar a casa arrumada. Deixar a casa arrumada. E já vou deixar aqui o convite para a Suelen voltar, né? Porque tem muito assunto. Foi uma entrevista tão maravilhosa, só que passou muito rápido, Suelen, né, gente? Mais rápido do que eu imaginava. Passou mais rápido do que você imaginava. O tempo com você sempre passa rápido, Su. Não, eu digo mesmo. A recíproca é super verdadeira. Muitíssimo obrigada pela tua presença, por partilhar o teu conhecimento, tua experiência tão valiosa conosco e trazer dicas importantes que a gente pode aplicar no dia a dia. Não é algo surreal, mas sim com pequenas atitudes a gente pode transformar e pensar nos outros para além de nós, né? Eu que super agradeço. Fico sempre à disposição, adorei. Obrigada a todos e todos que participaram. Rogério, muitíssimo obrigada por mais essa terça-feira juntos. Isso aí, na próxima semana estaremos juntos novamente aqui na Rádio Showtime e você pode acompanhar o I Feel Good Saúde na Rádio pelas redes sociais e a partir de amanhã o programa estará também no SoundCloud da Rádio Showtime, né, Evelise? Maravilha, com certeza. Vocês podem ouvir e reouvir esse programa, depois assistir também no YouTube, que é aqui do Campus Curitiba do IFPR, e já deixar os meus agradecimentos à Rádio Showtime por essa oportunidade que nós temos de desenvolver o projeto, a toda a nossa equipe aqui presente, dar um grande abraço e desejar uma excelente semana. Exatamente, um abraço a você, Evelise, e a toda a equipe aí no Instituto Federal do Paraná e a professora Suelen, bela entrevista. Obrigada. E volte mais vezes. É só chamar.
Então até a próxima terça-feira, Evelise. Até. Obrigada, Rogério. Obrigada a vocês que estiveram conosco. Ótima noite a todos.